tendo esses conceitos já tendo em vista esses conceitos, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os tipos de visualização. Eu coloquei aqui os principais tipos, não são todos, existem uma imensidão de visualizações. Depois, quando a gente terminar de ver os tipos, eu vou dar uma dica de como que a gente pode conhecer mais os tipos de visualização e para que eles servem. Então, a gente geralmente divide os tipos de visualização em 6 tipos: de comparação, tempo, correlação, composição, distribuição dos dados e espacial ou geográfico. Um dos mais utilizados é os gráficos de comparação, como é o caso dos gráficos de colunas. Os gráficos de barras podem ser utilizados, por exemplo, nesse formato em que a gente tem uma linha de base e a gente vê os valores de acordo com a distância da coluna até a base. Então, quanto maior a distância, maior é o valor. E ele pode ser usado tanto dessa maneira horizontal, dessa maneira, dessa maneira vertical, quanto da maneira horizontal, quanto da maneira vertical. E aqui vocês também veem que o uso de elementos de pré-atenção, como as cores, chamam a atenção para as colunas específicas, dependendo da mensagem que quer se passar. Então, a gente pode usar com as duas orientações, vertical e horizontal, sempre iniciando com uma linha de base semelhante para todas as colunas. Outra opção é utilizar o gráfico de barras empilhado e o gráfico de barras agrupado, que é esse aqui de baixo. Uma preocupação com o gráfico de barras agrupado é que a gente não tem a mesma linha de base para todos os grupos, o que pode dificultar a comparação entre os grupos. Então, por exemplo, aqui o vermelho simboliza o ano de 2019 e o verde de 2020. É fácil perceber qual é maior e qual é menor, mas, por exemplo, aqui nesses três aqui, é mais complicado de comparar o ano de 2020, porque ele não tem uma linha de base inicial igual. Então, é um cuidado que tem que se ter ao utilizar esse tipo de visualização. Depois, com o gráfico de barras agrupadas, apesar de iniciar também com a mesma linha de base, ele pode ser um pouco mais difícil de compreender, porque tem essa separação maior entre os anos, porque está agrupado pelas categorias, e pode acabar ocupando muito espaço, que pode ser um problema se você tiver alguma limitação nesse sentido. Outra opção é utilizar o gráfico de barras em barras, ou seja, nesse caso, a gente tem aqui as vendas de 2017 e as vendas de 2016. As vendas de 2017 são representadas por essa barra azul interior e as vendas de 2016 por essa barra azul clara exterior. Então, é bem interessante quando você não tem tanto espaço, é uma forma de reduzir a quantidade de espaço necessária e ainda manter uma clareza e a linha de base igual para todas as barras. Essa visualização eu gosto bastante, mas não é tão utilizada, se chama Dumbbell, é um gráfico de dumbbell, e a ideia dele é mostrar principalmente a variação entre duas categorias. Então, nesse caso, nós temos o pagamento, a salário, entre gêneros no Reino Unido, em que a bolinha roxa mostra o salário das mulheres e a amarela dos homens. Aqui temos diferentes funções, diferentes empregos, e a gente consegue perceber de forma fácil que uma grande variação está acontecendo aqui. E aqui já ocorre uma variação bem menor. Então, esse gráfico é bem indicado quando a gente quer mostrar variações grandes. Se a variação não for tão grande, não vale tanto a pena, não é tão indicado. Mas eu acho bem interessante. Uma outra forma de fazer a comparação é através de mapas de calor, em que cada cor representa um valor ou uma série de valores. É bem legal porque a gente consegue ver tendências e identificar pontos muito fora da curva, muito diferenciados, através da visualização das cores.
E só tem que tomar cuidado que se a audiência não estiver muito acostumada com esse tipo de gráfico, pode se tornar um pouco confuso, e tomar cuidado também com as cores que vão ser escolhidas, para também não confundir ainda mais. Indo agora para a questão de gráficos que mostram alguma variação ao longo do tempo, o exemplo mais comum é o gráfico de linhas. A gente pode usar com apenas uma linha ou com mais de uma linha. Quando a gente usa mais de uma linha, tem que tomar cuidado para não colocar muita informação, muita linha e ficar muito difícil de ver. E uma solução para quando a gente precisa colocar muitas linhas e talvez os valores sejam muito diferentes e complique na visualização, é utilizar os múltiplos, múltiplos pequenos, que nada mais são do que vários gráficos de linha separados por cada categoria. Aqui a gente vê que está pelo mesmo tempo, mas a gente vê que os valores são bem diferenciados e que se a gente colocasse isso tudo em um gráfico só, poderia dificultar um pouco a análise. Outra opção do gráfico de tempo, e que a gente pode utilizar quando a gente tem um problema com uma falta de dados em um determinado período de tempo, é que o gráfico de linhas, a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui. O que ele vai fazer, o gráfico de linhas vai fazer essa progressão aqui, independente de qual seja o valor que tem aqui no meio. O que acontece nesse caso é que aqui na semana 48, aqui é o inventário, o número de unidades do inventário e aqui a data. Na semana 48, o número de dados, número de equipamentos, número de itens do inventário se manteve igual. E apenas ali na semana 49 que aumentou. Então, ao utilizar o gráfico de linhas, a gente teria essa impressão errada que o inventário foi aumentando gradativamente, quando na verdade ele se manteve constante e só depois ele levantou. E essa é a grande utilidade do gráfico de gráfico step, seria de degraus, um gráfico de degraus, que é justamente importante para mostrar quando a gente tem um momento de um período constante no valor, depois um salto ou uma caída. É bem interessante para não causar essa desinformação, essa esses dados meio manipulados, assim. Para o tempo, a gente também pode utilizar semelhante à comparação o gráfico de mapas de calor, de forma muito parecida mesmo. Então a gente pode colocar os meses, e aqui são a quantidade de projetos relacionados à Covid e outros projetos. As cores facilitam ver bastante aqui, por exemplo, aqui no caso o azul simboliza menos número de projetos e o vermelho mais número de projetos. Então é bem claro que em junho teve um número excessivo de projetos em relação aos outros meses. E também, novamente, para detectar tendências, por exemplo, aqui em julho tem a tendência a ser mais laranjinha, então significa alguma coisa, pode ser um insight. Depois a gente segue para os gráficos de correlação, que são bastante utilizados na área de ciências de dados. O gráfico de correlação, a gente pega duas variáveis, uma a gente coloca no eixo X e outra no eixo Y, e tenta analisar se existe alguma relação entre essas duas variáveis. De forma bem simplificada, a gente pode ter uma correlação positiva, uma correlação negativa. Nesse caso aqui é uma correlação muito forte, então a gente vê que tem quando o eixo X sobe, o eixo Y sobe. A correlação negativa é quando um dos eixos sobe, o outro tende a descer. Aqui no caso é considerado moderado, porque não é tão clara essa relação. Se não tiver relação nenhuma, também pode acontecer e a gente vai ter essa bagunça aí nos pontos. Ou então a gente pode ter uma relação não linear que vai ter algum formato de algum outro formato. E esses são os gráficos de dispersão, bastante utilizados então para avaliar a correlação entre os dados. Outra opção para avaliar a correlação são os gráficos de bolha. E esses gráficos são legais porque, além da relação entre o eixo X e o eixo Y, a gente pode acrescentar as cores e também o tamanho das bolhas podem representar uma quarta variável.
Novamente chama atenção que o uso desses gráficos tem que ser feito com bastante cuidado, porque se a audiência não estiver acostumada, ah, vai ficar confuso, não vai dar muito certo, o pessoal vai se confundir. Então, prestar bastante atenção quando a gente for utilizar esse tipo de gráfico mais complexo, que pode ter até 4 variáveis diferentes. Seguimos agora para a composição. A composição é justamente quando a gente tem um todo e a gente quer ver as partes desse todo, a que se referem. Então, a gente pode utilizar o gráfico de barras empilhadas. É interessante colocar, se for utilizar porcentagem, colocar o valor das porcentagens, justamente por causa daquela questão que a gente já falou sobre a linha de base, que é diferente para cada grupo, então pode tornar um pouco difícil a comparação entre os diferentes categorias. A outra opção também são as barras empilhadas, repetindo aquela mesma coisa da questão da linha de base, tomar cuidado quando for fazer, eh, se quiser mostrar valor, a magnitude mesmo dos valores exatos, pode não ser uma opção muito boa, ela é mais interessante para mostrar de uma forma mais abrangente, ter uma ideia geral de como que está sendo composto, cada categoria. O famoso gráfico de pizza, o gráfico de torta, e também muito polêmico na área de visualização de dados. Por quê? Como que a gente consegue visualizar a informação no gráfico de pizza e de torta? É através de 2 formas. A primeira forma é através da área, ou seja, da área de cada fatia, ou através do ângulo que essas fatias fazem. E para o ser humano, para o nosso olhar, é muito difícil de comparar tanto o ângulo quanto a área. Não é fácil para a gente visualizar essas diferenças. Então, o gráfico de pizza é recomendado apenas quando você quer mostrar que uma parte é muito maior ou muito menor que as outras, porque senão pode gerar ali uma complicação, uma confusão entre as porcentagens e a sua análise não vai ficar tão interessante assim, vai gerar confusão para a audiência. Outra opção, são os gráficos de waffle, em que a gente faz aqui sem bolinhas, sem quadradinhos, sem unidades de algum elemento, e aí a gente pinta a quantidade da porcentagem, então, por exemplo, aqui são 26% de projetos, então a gente pintou 26, bolinhas com azul mais escuro. É uma forma fácil do leitor, entender a proporção de alguma coisa, não é muito complexo, mas também tem que tomar cuidado que às vezes pode ser só suficiente colocar o 26%. Às vezes você pode estar colocando muita informação sem necessidade. O gráfico de árvore, o mapa de árvore, é também um gráfico que não é muito comum e deve ser utilizado com cuidado, dependendo da audiência, pode causar confusão. Então o que a gente vê aqui são 3 grandes grupos. Aqui o grupo verde de tecnologia, o grupo vermelho de imóveis e o grupo azul de suprimentos de escritório. E dentro de cada grande grupo, a gente consegue ver uma hierarquia, ou seja, dentro da tecnologia, a gente tem os telefones, as copiadoras, as máquinas, os acessórios. Esse gráfico é legal por causa disso, porque ele permite mostrar essa questão da hierarquia. Mas, por outro lado, a gente faz a comparação dos valores através da área. E que nem da mesma forma que no gráfico de pizza, a gente não tem tanta facilidade para fazer a comparação entre esses tamanhos de área. Então acaba sendo difícil, comparar os valores. E também tem o caso, por exemplo, aqui, que às vezes a legenda fica tão pequena que a gente não consegue nem ler do que é e dificulta ainda mais a análise, confunde ainda mais a audiência. Esse gráfico aqui é chamado de waterfall. Ele é bem interessante quando a gente tem movimentação financeira, porque a gente pode, mostrar nele o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu. Então, por exemplo, aqui, entraram 500, depois entraram mais 800, e aqui a gente segue na mesma linha de base e vê que diminuiu. Então, saíram 200. A gente segue aqui na linha de base e vê que entraram mais 830 e assim vai,
até chegar ao final, que tem o balanço total, e a gente vê que desse total é composto dessas entradas e dessas saídas. Então é bem interessante quando tiver realmente uma questão financeira, é uma forma fácil de visualizar. Seguimos agora para os dados de distribuição de dados. Também são bastante utilizados na área de ciência de dados e são gráficos mais elaborados, gráficos mais complexos, que dependendo da sua audiência não são tão recomendados. O gráfico de caixas, ele como eu falei, bastante usado na ciência de dados, justamente porque ele coloca várias informações em uma única visualização. Então, a gente consegue ver o mínimo e o máximo, a gente consegue ver as médias, consegue ver valores de outliers, valores discrepantes. Outra opção para avaliar a distribuição são os histogramas, que são muito parecidos com os gráficos de barra, só que eles não têm um espaçamento ali entre as barras, e eles mostram a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que determinado valor ou categoria aparece nos nossos gráficos, no nosso banco de dados. E a outra opção são os gráficos univariados, e em que a gente cada coluna, vamos dizer assim, cada categoria aqui, a gente consegue ver a distribuição desses dados ao longo de uma linha univariada. Finalmente chegamos ao último ponto, que são os gráficos espaciais e geográficos. A ideia é sempre mostrar algum mapa e a relação que os dados vão ter com algum país, com algum continente, com alguma cidade, enfim. Os gráficos mais comuns são os cloropletos, e a gente tem duas formas de fazer os cloropletos, de acordo com as cores que a gente utiliza. A gente pode utilizar a mesma cor pegando tons mais claros até mais escuros, então quanto mais claro tem um valor menor, e quanto mais escuro tem um valor maior. E cada país, então aqui no caso de cada país, tem um valor, que vai ser identificado por essa cor dentro desse espectro. E a outra opção é se a gente usar uma paleta de cores divergente, então a gente começa com uma cor, nesse caso aqui é vermelha, e termina com a roxa. Tem alguns estudos que mostram que é mais fácil da gente identificar e diferenciar os valores quando a gente usa essa paleta de cores mais divergente, mais diferente entre os valores. Outra opção também com os mapas são os mapas de ondas de calor, e que segue também essa questão das cores de acordo com o valor que a gente quer mostrar. E o legal dele é que ele não é tão delimitado pelo formato, pela geografia do local mesmo, ele pode se espalhar além das fronteiras do local. Outra opção são com os símbolos proporcionais, ou seja, a gente pode pegar um gráfico de pizza e alocar um gráfico de pizza para no caso, cada estado americano. E só tem que tomar cuidado com aquelas questões que a gente conversou sobre o gráfico de pizza, que é mais interessante para mostrar o quão maior ou quão menor uma porção é. E tem também os mapas de fluxo, que são bem interessantes quando a gente vai estudar padrões de migração ou voos que estão sendo feitos. Então, a gente tem uma origem, um destino, e a gente vê o fluxo, e de acordo com a espessura da linha, a gente consegue ter a dimensão da variável.